Almeida. Sou Juliano Lemos. Somos casados há 7 anos e temos uma filha de 4 anos. Quando eu conheci Jéssica, ela participava de grupo de oração, de grupo de jovens, e eu sempre admirei muito isso nela, logo no nosso início, né? Mas depois de um tempo, tanto ela quanto eu, a gente deu uma afastada. E foi justamente depois que a gente casou que a nossa vida ela voltou ao normal nessa parte, né? A rotina, na verdade, veio às outras prioridades, ou seja, o cansaço. Então eu trabalhava fora e era shopping. Então para mim ficava puxada, quando era domingo, eu só tinha folga no domingo, aí queria estar na casa da minha mãe, visitando os amigos, e aí quando era noite estava cansada. E aí Julian às vezes me cobrava: Jéssica, cadê aquela mulher que eu conheci quando a gente namorava, fervorosa, quando eu ligava, cadê a Jéssica? Tá na igreja. Cadê a Jéssica? Tá no grupo de jovens. E aí a gente se afastou um pouco, mas quando foi em 2017, nós fomos convidados a participar do ECC, e foi no ECC que começou a nossa caminhada como casal na igreja. Então, a partir do momento que a gente entrou no ECC, a gente começou a vivenciar os encontros, né, a participar de tudo que tinha em relação a esse grupo, mas que depois de um tempo a gente sentiu a necessidade de buscar mais, né, de fazer mais. E foi justamente essa vontade que recentemente, né, esse ano, a gente participou de um retiro espiritual, né, e foi lá que a gente de fato encontrou o chamado que a gente já tinha e que a gente ainda não tinha percebido. Né? A gente já conhecia o Shalom, porque nós temos amigos e compadres que fazem parte da comunidade, mas nós não tínhamos bebido ainda da água. E foi lá no seminário, eu tive uma experiência maravilhosa. Eu vinha realmente colocando outras prioridades, eu dormia e acordava pedindo a Deus algo, mas eu não estava colocando Deus como senhorio da minha vida. Eu estava colocando os problemas, as preocupações, nós na verdade estávamos, né? E foi lá quando a Manu deu a palestra falando sobre os senhorios e despertou, foi quando Deus me mostrou que Ele era o Senhor da minha vida e eu não tinha deixado Ele ser o Senhor da minha vida. E foi a partir de então que tanto eu quanto Julian nos unimos em oração, e antes eu rezava sozinha e hoje eu sou agraciada com Ele orando junto comigo, clamando, pedindo, agradecendo, unidos. E a partir do momento que nós nos unimos em oração, a gente viu a nossa vida, a nossa casa, a nossa família sendo transformada. O interessante foi ver que as palavras que ficaram fortes lá no seminário para a gente foi obediência e providência. E a gente começou a perceber que, de fato, enquanto a gente estava obediente, Deus dava a providência. E foi incrível porque uma das situações, isso há pouco tempo atrás, a gente passou por uma situação muito forte, e foi a providência e a obediência que fez com que a gente saísse, tipo, sinceramente falando, de uma noite para o dia. Milagre. A gente considera como um milagre porque a gente acredita muito que milagre vem muito por conta de saúde, né, cura do câncer, doença, mas de fato Deus ele colocou um milagre muito forte na nossa casa, nas pequenas coisas. A gente acredita que às vezes as pequenas coisas não são milagres, mas foram para a gente. Então, o que ficou muito forte para a gente nesse encontro, de fato, dentro da nossa missão enquanto família, né? Hoje a gente participa de uma pastoral familiar justamente porque a gente sentiu que a mesma experiência que nós sentimos iria servir para outras pessoas. E quanto isso é forte para a gente em questão de obediência e providência, com certeza outras pessoas devem e merecem saber esse nosso testemunho, né, do que aconteceu. A gente tem uma filha de 4 anos, como Jéssica falou, e a gente sabe o quanto que o poder da família ele é forte, o quanto que ela nos enxerga, o quanto que ela observa, o quanto que ela está junto com a gente, e a gente sabe
que a gente, enquanto estrutura de familiar, a gente também vai levando isso para outras pessoas, para nossa casa, né, para a vivência, seja nos domingos quando eu jogo bola, seja ela com as amigas. Então essa força ela vai acabando levando para outras pessoas. E a gente sabe que quando a gente está na caminhada, é desafiador, é forte, mas que compensa. E que as outras pessoas começam a enxergar que a gente também está nesse caminho e que elas podem também seguir esse caminho. E é gratificante, né, ver a nossa filha chamar para ir para a missa, né? Então, ver que a gente se ajoelha, hoje ela sabe rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, o Santo Anjo, e assim a gente fica feliz, né? Nós ficamos felizes em ver que ela tem um exemplo de casa, onde o pai e a mãe se ajoelham para rezar. Mesmo que ela, criança, né, brinca, faz uma coisa ou outra, mas ela também tem a atitude de chamar, vamos rezar. Ela sabe que tem que agradecer na hora que senta para jantar, na hora que senta para tomar café. Então é nos pequenos gestos que nós como pais estamos levando para a vida da nossa filha. Essa gratificação que eu tenho, e Juliana também, em ver que ela espera o domingo, ela sabe o domingo que é o dia de ir para a igreja, e se não tiver o dia da igreja, não foi completa a nossa semana.